ele merece. Muito boa tarde, Belo Horizonte. São 4h05. Uma vista maravilhosa de Belo Horizonte, espetacular. O Alto da Serra. Começa agora o que acontece todas as quintas-feiras às 4h da tarde aqui na 106. Você assiste pela conexão através de uma live no YouTube e você ouve pela 106,7 o programa Educação é para Todos, como acontece todas as quintas-feiras às 4 da tarde. Você pode participar através do 996611067, mandando a sua mensagem de texto ou de voz para participar do programa de hoje. E como acontece uma vez por mês, nas últimas quintas-feiras de cada mês, o programa tem a honra de receber o professor Cláudio Magalhães para falar das notícias da educação. Muito boa tarde, professor. Que bom tê-lo aqui de novo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Rony. Boa tarde, essa audiência fabulosa da Rádio Autêntica Favela 106.7. Lembrando também que essa rádio é tecnológica, então ela também você pode escutá-la pelo aplicativo da Rádio Autêntica, pode achar lá no Google, pode achar lá no iOS e também pode escutar por lá também. Eu de vez em quando testo também lá no meu Instagram, que é o Cláudio Magalhães 95, para as pessoas que quiserem, os testemunhos que quiserem acompanhar. Então, hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre essas notícias que acho que está todo mundo sabendo, né? Mas é importante a gente debatê-las aqui para que a gente possa esticar um pouco mais a nossa conversa sobre esse mês de março, que não tem sido muito fácil. O mês de março tem sido um mês de tristeza para a educação no Brasil, marcado pela tragédia na Escola Tomásia Municipal em São Paulo, com a morte da professora Elizabeth Terneiro por um garoto de 13 anos. Uma tragédia que já está longe de ser isolada. Também pela ameaça de cancelamento do novo ensino médio por motivos que nada têm a ver com a pedagogia. Mas pelo menos com uma boa notícia, com o surgimento de milhares de novas vagas para o programa Jovem Aprendiz. Essa é a pauta de hoje do programa Educação é para Todos com o professor Cláudio Magalhães, que sempre na última quinta-feira do mês traz os destaques da educação. Agora, na 106,7 Autêntica Favela FM. Obrigado, Luiz. Lembrando que a participação de todos é muito bem-vinda. O que vocês vão escutar aqui são opiniões, né, de um professor, de um estudante ainda sobre educação no país, mas que obviamente ela pode ser contestada, pode ter opiniões diferentes sobre isso, mas será a visão aqui minha sobre exatamente essas coisas tristes que têm acontecido e principalmente de pontos que não têm sido abordados pela grande mídia em geral e que é fundamental a gente trazer aqui para o público da Rádio Favela. Aliás, a construção do conhecimento se dá através da contestação de pontos de vista, de maneira de compreensão da cultura, da educação e dos conhecimentos de forma geral. E Luiz, me lembra, como é que pode participar mesmo? 996611067, através da sua mensagem de texto, escritinha, ou pode passar o áudio. É, exatamente. Então estão aguardando a participação. Vamos começar com esse tema que é super triste, né? Que a gente viu que foi o assassinato da professora em São Paulo. E o que é triste disso, assim? Tá virando, pessoal, um costume. Isso era uma coisa que era distante demais da nossa realidade, mas um trabalho que foi feito pela Unicamp, pela Unesp, já mostra que desde 2002, ou seja, não tem lá tanto tempo, já foram 28 mortes. E olha só que tristeza, nesse período que eles levantaram, era mais ou menos 2 mortes por ano. Agora nós estamos tendo uma por mês. Nós estamos virando os Estados Unidos. E outra coisa, e ainda não viramos os Estados Unidos porque nós demos a sorte de dar uma virada na nossa política armamentista. Porque boa parte dessas mortes, Luiz, foram de arma branca, com uma facada que a professora recebeu e que a matou. Porque nós temos um bom controle de armas aqui, não é excelente, ia ser muito pior se a gente estivesse dando continuidade à nossa política armamentista do governo passado, mas graças a também não ter tanto acesso às armas, as tragédias não são como está acontecendo, como acontece costumeiramente lá nos Estados Unidos. Então é importante que a gente mostre que as políticas públicas, elas são associadas entre si.
A política do desarmamento ela é fundamental para as tragédias não serem maiores do que as que nós temos hoje e que, no caso, nos Estados Unidos acontece com muito mais frequência. Mas será que nós vamos chegar nesse ponto também, né? Então, olha só, é importante a gente lembrar que nesses momentos surgem muitas ideias demagogas, né? Para resolver a questão num instante. Como se a gente não soubesse que as questões são muito mais complexas do que isso. Não vai ser a diminuição. É engraçado que eu escutei muito jornalista, colega meu, dizendo: olha, tá vendo? Esse é o problema dos jovens não terem a maioridade aos 16 anos. Ora, essa criança tinha 13. Então, quer dizer, nós vamos ir abaixando até quando para ser maior de idade, não é? Até a vida intrauterina? Será que é isso? Então, assim, é óbvio que não é isso que é o problema. Vamos lembrar mais uma vez, gente, que esse critério da maioridade não é uma questão moral, é uma questão biológica. Tem tanta gente que gosta de falar, né, das questões biológicas. Por que nesse caso não lembra da questão biológica? O nosso cérebro, ele só acaba de formar inteiramente aos 20 anos. Aos 20. Isso significa que até os 20 anos nós temos algumas deficiências de cognição que os de 20 acima não têm. Então, quando lá atrás nós estabelecemos que 18 era a maioridade, foi porque cientistas provaram que até os 18 anos nós temos algumas compreensões que são diferentes daquelas das outras pessoas. Significa que essas jovens não podem ficar sem punição? Claro que não, mesmo porque você tem que dar exemplo dos demais. Faz parte, inclusive, da formação desse cérebro. Agora, dizer que ele tem que ter o mesmo castigo de um adulto que já tem todas as suas faculdades mentais em dia é também uma incoerência. Então, dizer sobre essas questões, por exemplo, agora fala-se muito, vamos então armar todos os nossos. Teve um deputado que falou que era para facilitar o armamento do professor, que o professor poderia ter mais facilidade de ter uma arma. É de guerra. Vamos levar isso? Então vamos armar os professores? Se fosse assim, os Estados Unidos não tinha esse problema muito maior, não é isso? Então será que isso, o policiamento que vai resolver? Então essas soluções é que a gente tem que ficar prestando atenção se nós não estamos criando soluções que são fáceis e mais. E aí, gente, é claro que tem coisas a serem feitas, claro que tem. Eu peguei um artigo muito legal do doutor e advogado Diago Amparo, ele escreveu na Folha de São Paulo, e ele falou algumas coisas interessantes. Olha só como é que tem solução para as coisas. Claro, não são fáceis. Vamos lá, Rony, vamos rodar aí o... Não, agora não, esse é outro. Calma, ainda não é esse não, vou deixar esse aí pro último, tá? Eu tô falando agora do outro, do Tiago Amparo, foi um artigo que ele escreveu. Vamos lá. Por exemplo, ele fala que tem que ter inteligência policial. Cara, é um perfil desses agressores. Eles geralmente, eles colocam coisas na internet antes de fazer. Tá provado isso. Então, se nós temos uma inteligência policial que tá aí conseguindo pegar uma série de traficantes, criminosos, pelo caminho que ele tem nas redes sociais, nós podemos fazer isso também com jovens? Existe inteligência para isso. Existe inteligência e programação para poder achar esses jovens. É interessante que os destaques que se mostram agora, que os jovens que cometem esses crimes, eles têm perfis muito semelhantes. São jovens que estão ali tímidos, que tiveram um processo de bullying, que geralmente já são agressivos. A escola já percebe um pouco esses sujeitos. Então, uma outra sugestão que o doutor Tiago coloca, ele fala assim, olha, nós temos que capacitar os nossos professores e os nossos alunos. E de chegar e falar assim, olha, a gente tem que reconhecer sinais. A gente não é treinado para reconhecer sinais daquele possível suicida, daquela pessoa com depressão, das pessoas que estão tendo problemas mentais. Então, é possível também que a gente consiga perceber esses canais. O potencial letal desses jovens, né? Por exemplo, olha uma das coisas que podia estar sendo feita exatamente nesse momento. Aconteceu o crime ontem. No dia seguinte, eu, diretor de escola, fecho a escola, chamo todos os alunos e professores e vão falar assim, gente, vamos falar sobre isso? Agora? Agora, que tá quente. O que vocês acham que aconteceu? O que foi que podia ter sido feito por aquela escola que ela não se preveniu? O que aconteceu com esse jovem para ele ser levado a isso? Ou seja, aproveitar o momento, em vez de ficar no diz que me disse do recreio da sala dos professores, abrir o debate.
Porque certamente, pessoal, e aí a gente tem que escutar muitos dos próprios estudantes, os próprios estudantes sabem como detectar esses sinais. Por exemplo, a questão do bullying, né? Exato. Que é um negócio que está atrás de todos esses, né? Gente, não se justifica o bullying, mas dá para você notar características de comportamento dessas pessoas que sofreram bullying. Então, será que a gente não tem que ter essa discussão de bullying na escola? Será que no momento que há porque é engraçado isso, você deve ter acompanhado sessões da tarde como eu acompanhei, o bullying é uma espécie de clássico nas escolas norte-americanas, né? Todo filme que você tem ensino lá, você tem ideia do bullying. Não, embora nós tivemos bullying, embora se há bullying, não é dessa maneira como estrutural como se tem nas escolas norte-americanas. Então dá para discutir isso aqui. Será que nós não estamos importando isso para a nossa escola? Será que o jovem, para se sentir como um norte-americano, ele também não está usando isso? São questões que a gente tem que trazer para a escola. Então, entender esse ensino, essa extensão sobre o bullying é uma palestra, é algo que tem que estar permanente. Então o senhor está falando para a gente aprender com o erro dos outros. Exato, é mais econômico. Muito mais. Vamos prestar atenção no que aconteceu lá para poder não acontecer não acontecer aqui. E o que não acontece é pouca discussão, do mesmo jeito que não acontece lá. Né? Só apaga-se incêndio. É óbvio que nós temos que fortalecer, viu, Chinelato, a ideia da regulação das plataformas. Ora, se eles conseguem tirar um seio do ar, porque isso é uma coisa imprópria, será que eles também não conseguem notar quando há um mecanismo de que possa também surgir algum crime? Lembre-se, esses jovens, em geral, eles estão procurando atenção. A internet é prova disso. Você vê nas eleições como é que foi o processo de policiamento. Exato. Das conversas que giram em torno da eleição. E se ele está chamando atenção, é detectável. Dá para a gente detectar esse processo. Então é importante também regular a plataforma para que ela possa saber sobre isso também. Então vamos lá, o senhor falou primeiro da inteligência policial. Depois da inteligência aplicada às plataformas digitais para conter essa conversa. Né? Regulação, porque eles não vão fazer isso à toa, né? Você tem que ser por lei, né? Você tem que ter aí dentro da escola um ensino e uma extensão permanente contra o bullying. Se aproveitar desses tristes momentos para repensar esses programas de saúde mental, de informação dentro da própria escola, esse apoio psicossocial à comunidade em torno, coisas que a escola pode aproveitar esse exemplo para poder alimentar essa discussão e ver, será que isso é possível de acontecer na nossa escola? Se está para acontecer, por que está para acontecer? Porque aí, gente, eu volto sempre a dizer, a gente nunca pode abrir mão da tenacidade, do entusiasmo e do conhecimento que os estudantes têm. Esses estudantes, eles sabem das coisas dentro da escola. Muitas vezes mais do que os professores. Provavelmente eles já sabem, já desconfiam. Claro que não é para abrir também uma espécie de inquisição de sair todo mundo dedando, todo mundo até por uma questão de vingança, de nome. Não dá para fazer isso, não é exatamente isso. Mas os professores têm a capacidade de fazer esse filtro, né? De pensar o que tá. Trazer a galera para poder conversar sobre isso. O suporte psicossocial, né? Também. E aí eu fortaleço educação para todos da semana retrasada, que você trouxe aqui a professora, para ela falar sobre a participação juvenil nas escolas. Ah, sim. Não seria um ótimo momento a gente trazer os grêmios, as associações de alunos, para que pudesse discutir sobre isso? Para fazer um jornal, para fazer, gente, como é que nós vamos fazer isso aqui para que não aconteça na nossa escola, na nossa comunidade? Porque hoje o que a gente vê muitas vezes, alguns grêmios funcionando apenas como representante de turma para resolver problemas sobre se precisamos de um ventilador ou não na sala. Mas esse é o momento legal para a gente poder fazer. E principalmente aproveitar esse momento para conversar sobre o medo na sala de aula com os alunos, que seja particular, que seja em grupo, que seja uma temática na sala de aula. São coisas muito importantes para a gente aproveitar esse momento para fazer isso. E esse é um momento tão sério que até o Diogo Almeida, não sei se você conhece, que é um humorista que fala muito sobre educação, é divertidíssimo, muito bacana. O cara foi professor durante muito tempo, né? Foi casado com o professor, como ele fala, e ele, através do humor, ele costuma falar muito sobre verdades da educação aqui também.
né? Tá falando Da professora Priscila Ramalho, que estava falando sobre a participação, ela que é da Associação Imagem Comunitária, aliás, Associação de alguma coisa cidadã, uma associação, uma ONG que trabalha com iniciativas cidadãs, AIC. E aí, o Diogo trouxe um outro ponto que a gente estava esquecendo, que passa batido dessa história toda. Se olha para a professora que foi assassinada, de acordo com ele e de acordo com a minha visão, concordo com ele também, com uma visão equivocada. Vamos escutar aqui que ele fala e a gente guardar isso bem junto do coração e a gente levar isso para diante. Vamos lá. Diogo Almeida, professor e humorista, falando sobre essa tragédia em São Paulo. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, é o seguinte, eu sei que eu sempre trago vídeo de humor para vocês, esse é o meu compromisso desde outubro de 2017, toda terça-feira eu trago um vídeo para você de humor. Mas hoje eu peço licença para fazer um desabafo. Vou desabafar mesmo. Diante do ocorrido ontem, né, a professora Elizabeth faleceu, 71 anos de idade, o atentado. E só não foi maior porque outra professora interviu, a professora Cíntia de Educação Física. E negócio de Educação Física sofre preconceito, né? Que nem são professor. Imagina se eu não fosse a professora de Educação Física, a tragédia seria maior. E meu desabafo é o seguinte. Parem de romantizar a profissão do professor. Parem de romantizar a profissão do professor. Porque o professor, por amor. Nossa, profissão mais linda. Professores por amor. Meus 2 ovos. Parou, gente. Pelo amor de Deus. O professor, ele é muito mais professor por necessidade do que por amor. Vamos ser sinceros? Professor é muito mais professor por necessidade, porque precisa, porque tem boleto, porque no dia 5 as contas vêm. É por isso. É lógico, vamos separar as coisas aqui. Vamos separar. Professor ama o aluno. Professor ama o propósito. Mas a maneira como esse propósito se dá no Brasil, não existe amor nisso aqui. O professor, a maneira como a educação acontece no Brasil, uma educação exploratória, uma educação com carga horária excessiva, uma educação com desvalorização, com desrespeito, o professor, ele não ama essa educação, ele suporta essa educação, porque ele precisa. Você acha que o professor ama trabalhar 3 períodos para tentar ter um salário digno? Você acha que o professor ama ter turma com 40 alunos? Com defasagem, e nessa turma com 40 alunos, ter a mesma turma, 4 ou 5 alunos de educação especial inclusiva, e o professor não ter suporte nenhum para isso. Você acha que o professor ama tirar dinheiro do próprio bolso para comprar material? Você acha que o professor ama não ter armário? Você acha que o professor ama não ter recurso? Você acha que o professor ama não ter tempo para planejar e ter que tirar o seu tempo de folga para poder planejar, corrigir e avaliar? Você acha que o professor ama isso de verdade? Vamos ser sinceros. Você acha que existe amor nisso? Não, meu filho. Existe necessidade. O professor encontra no amor uma justificativa para tentar amenizar esse sofrimento e amenizar essa angústia. A professora Elizabeth tinha 71 anos de idade. A professora Elizabeth tinha 71 anos de idade. Uma professora que encara um sistema público de educação, com alunos, com um sistema defasado, aos 71 anos de idade. A gente está falando de amor ou a gente está falando de necessidade? Será que se essa professora, se a Elizabeth tivesse, aos 71 anos de idade, uma aposentadoria digna, ela ainda estaria se submetendo a um sistema de educação exploratório como esse? Será que na minha concepção, a aposentadoria é justamente o período que você vai usufruir da vida depois de tanto que você trabalhou, do tanto que você contribuiu? É uma recompensa mesmo. Fala, filha, você durante 50 anos, você renunciou à sua vida em prol dos outros. Chegou o momento, é pouco. Mas chegou o momento de você usufruir da sua vida, vai curtir seus netos, vai curtir seus cachorros, vai assistir a Ana Maria Braga, vai acordar às 11 da manhã, vai viver com um pouco de dignidade. Aos 71 anos de idade, essa professora está submetida a um sistema exploratório de educação. Gente, é porque precisa. É lógico que ela encontra, como eu tô falando, é lógico que ela encontra no amor uma justificativa para amenizar esse sofrimento.
para ser uma luz no fim do túnel. Que é isso que a maioria das profissões que exploram fazem. A maioria dos professores que são aposentados continuam trabalhando, meu filho, é porque precisa. É porque os boletos estão falando, continua. Porque não pode parar. E se ela não continuar na escola, ela vai continuar com outro tipo de trabalho. Vai vender um negócio, uma Mary Kay, vai fazer bolo no pote, vender rifa. Porque a aposentadoria dela não é digna para que ela tenha uma qualidade de vida justa. Gente, 71 anos de idade. Tem professora que está na educação com 30 anos de idade, já está entrando com o processo de aposentadoria. Tem professora que entrou na educação esse ano e fala, nossa, quando é que eu te aposento? Já está fazendo as contas para aposentar. Porque a professora Elizabeth, ela infelizmente faleceu ontem, mas todos os dias a educação brasileira vai matando aos poucos os professores. Um homicídio culposo que se dá lentamente. Todos os dias os professores vão morrendo aos pouquinhos, meu filho. Até que chega um ponto que já está na depressão, até que chega no ponto que já está trabalhando sob efeito de medicamento, até que chega um ponto que a vida é ceifada de vez, que não tem mais vontade de viver. Então aqui esse meu vídeo é justamente isso, é um desabafo, sabe? A educação no Brasil, os professores não estão por amor, não, estão porque suporte, tem que suportar, porque é um sistema de educação sucateado. Eu queria falar, parem de romantizar essa profissão. O professor ama um aluno, mas ele não ama como a educação se dá no Brasil, não. Que a educação no Brasil é uma mentira. Que o sistema de educação no Brasil é uma mentira. Ele simplesmente faz uma maquiagem. É igual quando tem buraco na rua, você entra em contato com a prefeitura e fala, oh, minha rua está tudo esburacada. Ao invés dele refazer, mexer no alicerce para que aquilo não aconteça mais, ele só vai lá, bota um tantinho de areia, faz uma maquiagem, passa uma base da Virgínia, dá 2 meses a rua está esburacada de novo, que é para inglês ver. A educação no Brasil vive de maquiagem, meu filho, mas eles não mexem no alicerce, não, porque não quer investir, porque a educação não é prioridade. O dia que os professores tiverem mais dignidade, mais valorização e mais respeito, o dia que esse amor for recíproco, que o professor ama o que ele faz, mas também ele encontra na educação um amor legítimo por ele, onde ele ganha bem. O dia que os professores puderem se aposentar com dignidade, com os militares, com os políticos, aí a gente começa a falar do amor legítimo, do amor de verdade, tá bom? Porque por enquanto, coitados dos professores, eles estão suportando a educação, suportando que precisa viver e precisa pagar conta. E é isso. Vamos parar de romantizar a educação, vamos parar de romantizar essa profissão. A maioria dos professores, como eu falei, tomara que ganhe na Mega, e se ganhar na Mega, não pisa nem na escola, passa que o céu tá longe. Tchau. Desculpa o desabafo aí. É isso, esse foi Diogo Almeida, humorista e professor, dando seu desabafo sobre o caso do assassinato pelo jovem de 13 anos da professora em São Paulo. E eu acho que essa é uma abordagem que eu não escutei em outro lugar, né? Se aproveita muito da história da idade, aliás, o etarismo está por trás disso. Ela tem 71 anos, né? E aí significa o quê? Que se ela fosse mais nova, o desastre ia ser menor, ia ser menos chocante, né? Por outro lado, esse romantismo que o Diogo fala sobre, afinal de contas, olha, não precisava nem trabalhar, né? E estava lá por amor. Isso deixa bem claro que nós temos outras questões para discutir sobre a educação, que esse caso também nos eleva a pensar sobre isso. O que você acha, Luiz? Eu acho que esse é um exemplo, é um troféu para poder a gente, infelizmente, erguer como o símbolo da precariedade da educação. Precariedade do professor, do sistema educacional, a falta de políticas públicas voltadas para essa finalidade. Infelizmente, nós temos que passar por uma prática dessa depois de acontecido para poder refletir. Infelizmente, o poder público devia ter olhos para respeitar o professor, respeitar os vencimentos, respeitar o valor que ele tem, dando para ele recursos tecnológicos, recursos pedagógicos e, principalmente, salário. É isso aí. Ô, Luiz, e na realidade as má notícias não acabam não, viu? Nós temos ainda temos outras má notícias hoje desse março triste que a gente teve também. A gente não acaba, não acaba, né? 31 dias, não é possível, ver se acaba logo, também, né? Vamos ver se abril melhora. Então, tá tendo um debate muito forte agora que o ensino médio tá efetivamente aplicado, passou, digamos, ele entrou justamente na pandemia, depois ele teve aqui o ano passado, que foi um ano de readaptação para todo mundo depois da pandemia, agora efetivamente
ele começa a rodar e agora está muito forte uma pressão para que fosse revogado o novo ensino médio, né? Esse projeto que já está implantado e que já tem um tempo já está um tempo implantando, indo na tentativa de implantar. Eu andei lendo, escutando os contra-argumentos para isso, eu quero falar um pouco sobre isso. Volto a dizer para nossa audiência que essa é certamente, eu não sou o dono da verdade, certamente muitas pessoas podem discordar de mim, mas como eu tenho o privilégio de estar aqui falando sobre essa visão, acho que tenho o meu lugar de fala como estudioso da educação há muito tempo e um carinho muito grande pelo ensino médio também há muito tempo, acho que posso falar algumas coisinhas sobre isso. Por isso, né, tá bom, então. E aí, claro, você pode participar colocando o seu contraponto, se você acha que eu não estou de acordo, que eu não estou certo, dê a sua opinião aí, como é que faz, Luiz? 996611067, através de mensagem de texto ou mensagem de voz, aqui para 106,7. Então vamos lá, a minha visão hoje, então, qual é o caso? Está querendo se cancelar a reforma do ensino médio, ou seja, o novo ensino médio, do jeito que já está rodando. Vamos explicar como é que é o novo ensino médio para aqueles que estão nos ouvindo aqui, que não estão acompanhando essa... Vamos lá, a experiência, gente, é a seguinte, há muitos anos atrás, há décadas de anos atrás, alguns países perceberam, até por conta, né, só observar, né, gente, que o adolescente, com as novas tecnologias, efetivamente ele não tem mais a necessidade do desenvolvimento abstrato que se tinha antes das novas tecnologias. Então, quando a gente ensinava trigonometria, ensinava todas as matérias de uma vez, lá no ensino médio, era também uma tentativa de fazer com que os jovens tivessem um desenvolvimento do pensamento abstrato, ou seja, colocar aquilo, né? Então, vamos pensar, vou dar um exemplo clássico. Se eu tô lá no ensino fundamental e eu estudo o que é uma célula, e uma célula eu consigo ver pelo microscópio, portanto é algo tangível e concreto. Quando eu for estudar biologia, que eu não vou conseguir ver como é que essa célula ela adoece com um vírus ou com uma bactéria, eu tenho que desenvolver pensamento abstrato, quer dizer, eu tenho que imaginar como é que isso acontece. Isso só pode acontecer, falando inclusive sobre a questão da questão penal, quando meu cérebro já é suficientemente formado a ponto de eu ter pensamentos abstratos, porque antes disso ele não vai ter essa capacidade de fazer isso, né? De imaginar coisas abstratas. Só quando a gente alcança a adolescência que o cérebro consegue imaginar coisas abstratas que não estão no real, não são tangíveis, não dá para encostar. E aí a gente fazia isso lá no ensino médio, e aí você ia ensinar trigonometria, por exemplo, né? Que se a gente pensar, o que eu vou usar trigonometria? Mas era para você desenvolver a matemática concreta de forma abstrata. Pois bem, depois, quando as novas metodologias, novas tecnologias, hoje um jovem, por exemplo, consegue desenvolver o seu pensamento abstrato num videogame, num livro mais complexo, né? Em todas as informações que ele recebe todos os dias na televisão. Ou seja, o pensamento abstrato dele já é jogado na cabeça dele, ele não precisa mais disso. E aí o jovem começou... Tem estímulo, né? Já tem um estímulo para o pensamento abstrato. E aí começamos a ter um enorme problema no ensino médio, que era o jovem dizendo para si e para todos: para que eu preciso do ensino médio? Para que eu gostando de música, preciso aprender sobre uma disciplina que não tem nada a ver com música, né? Ou vou estudar, sei lá, geografia. Por que eu vou precisar de geografia nesse momento? E aí, é claro, né, gente? Eu estou falando de forma mais abstrata, mais generalizada, porque é claro que eu preciso estudar a geografia para entender, por exemplo, a história da música. Mas, obviamente, eu não preciso entender dos estratos geológicos para usar na música. Assim que acontece com a química. Será que eu preciso saber quais são a forma que os organismos geneticamente se formam? Coisa que, efetivamente, alguém que quer estudar medicina certamente vai precisar saber. Então, em algum momento, se percebeu que existia um excesso de conteúdos para eles ensinam no ensino médio, a ponto deles falar assim, isso não tem mais sentido para mim. E aí, vários países começaram a fazer distinções de falar, lá no ensino médio, nós vamos ter algumas matérias que são básicas, e isso que acontece no ensino, por exemplo, na reforma do ensino médio hoje, continuamos com 60% das disciplinas básicas, português, matemática, ciências básicas, educação física, série de disciplinas que continuam as mesmas. São básicas daquela que nós tínhamos. Sim. Só que 40% dessas disciplinas agora, o aluno começa
a optar. Ele começa a dizer o seguinte: eu me interesso mais para as questões sociais. Então, você vai estudar filosofia, sociologia, vai ter mais disso na sua disciplina do que provavelmente química e geografia. Ah, não, eu sempre quis ser médico, ou pelo menos estou entendendo parte da biologia. Então, você vai estudar mais biologia, mais química e menos determinadas disciplinas que não vão ser tão importantes para você assim. E aí criou-se aqui, no mundo todo, você teve essa criação da autonomia do estudante em relação a isso. Significa que ele pode mudar de ideia? Claro. Ele pode mudar de ideia e fazer outras disciplinas. Além do mais, nós tínhamos a pretensão de viver lá antes, né? Por volta de 60, 70 anos. Hoje a nossa média de vida é muito mais. Então essa juventude pode esticar um pouco mais e reaprender outras coisas, mas porque a gente não pode parar de pensar. E voltar e continuar e fazer. Não é o problema. Mas sabe-se que boa parte dos jovens, quando chega nessa idade, todo pai e mãe já consegue olhar pro filho e falar assim: eu acho que esse aqui tem mais jeito para matemática, eu acho que esse tem mais jeito para humanas, eu acho que tem mais para a área da saúde. E criou-se então essas trilhas que seriam de seguir para que o jovem já pudesse se encaminhando dentro da sua vocação, da sua maneira de pensar. O jovem ele tem mais acesso, portanto, ele tem uma condição de perceber a sua vocação mais cedo do que quando era antes. Tempo, né? Então, posto isso, vários países, principalmente os países nórdicos e europeus, começaram a fazer essas mudanças. O Brasil foi importar isso, né? E aí criou-se 5 trilhas que esses jovens podem seguir, né? São trilhas na área de linguagem, na área de saúde, né? De ciências da natureza, áreas de matemática, exatas, áreas de como é que eu estou esquecendo? Sociológicas, né? De humanas, etc. E há os cursos técnicos. Então, pode escolher para isso. E aí ele vai seguindo, então, essas trilhas para isso. Na realidade, esse é o resumo do que seria o ensino médio. Pois o professor é isso. Você faz uma pergunta para ele, dá uma aula. Bom, tá com problema? Claro que está com problema. Todas as coisas, quando se implantam, ela tem problemas. E realmente tem uma série de problemas que ainda não foi corrigido porque ele está em implantação. Então vamos lá, vamos falar primeiro do projeto, quando começou essa ideia. Isso é muito importante, que é um dos primeiros argumentos de quem fala que tem que cancelar. Vamos lá, eu escutei hoje assim, não, mas esse é um projeto do governo Temer. Esse para mim, Luiz, é o maior problema, é o que dói no peito, sabe assim? Porque me parece muito quando falam isso, porque não foi do meu governo. Porque se fosse do meu governo, talvez eu pensasse melhor, seria boa ideia. Porque fala assim, foi o governo Temer. O governo Temer teve no máximo 2 anos. Ninguém implanta um projeto dessa envergadura planejando-se 2 anos. Esse projeto está sendo imaginado nesse país há mais de 10 anos. Sim. Inclusive, ele foi imaginado junto com o currículo básico, com aquele aquela implantação do novo tipo de currículos que está tendo. Quando foi feito isso, o BNCC, né, que é o currículo nacional, ele já foi imaginado pensando nesse novo ensino médio. Lá na frente. E aí me dói o coração quando alguém me fala assim, mas em 98, né, se parou de discutir sobre o ensino médio. E só foi discutir no governo Temer em 2016. Aí eu fico pensando, será que o país de 98 a 2016 não discutiu o ensino médio? É claro que discutiu. E teve pensou, muita discussão. Como pensou. Pensou, tivemos audiências públicas, conversas muito no ministério. Sim, senhores, o PT fez coisas maravilhosas no ensino superior nesse país. Temos muito a dever e vamos falar sobre isso aqui hoje ainda, né? Mas o ensino básico foi deixado de lado. E até, imagina o porquê. Porque, na realidade, não dá para poder vestir todos os santos com cobertor curto. Então, se imaginou resolver o problema do ensino fundamental, superior, porque essa, inclusive, é a prerrogativa do governo federal. Ensino básico está muito mais para o Estado e para as prefeituras. Mas, efetivamente, houve discussão pela esquerda durante os governos Lula, o 1 e o 2, e o da Dilma, sobre o ensino médio. Então, muito desse ensino médio que está aí hoje foi uma discussão pública por vários setores do país todo, e ele entrou no governo Temer muito mais por uma questão
de embalo e inércia. De continuidade, né? De continuidade, que propriamente alguém do governo Temer chegou e falou assim: agora nós vamos fazer uma revolução. Não foi inovação. Não foi inovação. Nós já estávamos perseguindo esse troço há muito tempo, porque a reclamação dos estudantes de ensino médio é antiga e é mundial, e você tem exemplos mundiais de bem-sucedidos nisso. Então, essa discussão de dizer que não foi, que é de hoje, que é do governo Temer, é conversa fiada. É um projeto que há muitos anos se estuda. Não implantou do jeito que a gente discutia. Ok, nós podemos rediscutir isso. Mas isso não significa que a gente vai, né, que precisa cancelar. Eu vou fazer para você, Luiz, uma simples metáfora. Digamos, pessoal, que a gente tenha descoberto que um determinado mal que nós temos na nossa sociedade, ele não se resolve, ele tem 5 vertentes diferentes de resolver. Digamos que é um vírus que ele age de maneiras diferentes nas pessoas. Nos velhos de um jeito, nos jovens de outro, nas mulheres de uma terceira maneira, nas crianças de outro, nos homens de outro. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou criar 5 vacinas para resolver o problema desse mal, que antes eu resolvia com uma vacina só, certo? Agora não, vou precisar de 5 para resolver. Aliás, já acontece isso com algumas vacinas, né? Bomba do Covid, essa que é melhor para o idoso, essa que é melhor para criança, né? Ok, vou criar 5 vacinas. Qual uma discussão que se tem hoje? As escolas têm que dar 5 trilhas, né? Trabalhando assim com as 5 trilhos da áreas do conhecimento. Mas elas só estão ofertando 2. Então, nós temos que cancelar. Mas peraí, então deixa eu entender bem. Então quer dizer que se eu conseguir progredir na minha ciência de que o melhor para esse mal, que no nosso caso é a ignorância, a evasão do estudante do ensino médio, né? A desmoralização do ensino médio, seriam 5 vacinas, eu vou falar, e só estou conseguindo 2, então eu vou jogar fora o projeto e voltar para uma. Lembrando que quem tem que fornecer essas 5 vacinas é o Estado. Então, se não é o Estado e o ensino público, o privado, o Estado tem que fazer de uma maneira para que esse possa. Não vai ser jogando o progresso intelectual que tivemos para mostrar que é preciso essas 5 vacinas para resolver esse mal. Então vamos pegar um laboratório para fazer 2 vacinas, outro laboratório fazer outras 2. E isso, você fazer isso, tem que criar uma criação em relação a isso, para sair disso. Jogar água suja com bebê junto não vai resolver o problema. Você só vai voltar há 15 anos na discussão atrás. E tem outra, para ver isso. Se pensar assim, não, pulei da piscina, pulei do trampolim da piscina. Na hora que eu tô na metade, já pulei. Vai ter que voltar. Não faz o menor sentido assim. Então, existe, viu, pessoal, uma politização muito grande sobre essa questão do ensino médio, que para mim é muito mais uma invejinha de não poder dizer isso. É clássico no Brasil, hein? A política pode ser maravilhosa, mas se foi meu adversário que implantou... Não presta. Não presta. Isso é clássico. Todo mundo conhece uma dessa. Então, é importante a gente lembrar isso, né? De que, afinal de contas, né, a gente precisa resolver os problemas. E não apagar tudo e começar a criar novo, sendo que se um novo não vai ter problemas. E o que eu tenho escutado? Olha, e é muito engraçado isso, porque sempre fala-se sobre as questões científicas, né? Quando se vai se proteger Vou lembrar sempre, eu também sou de esquerda, né? Mas tem muitos problemas com o meu campo também. Porque eu acho que eles entram nessa história de politicagem, que é muito afeito da direita, e fica no mesmo jogo. Então, olha só, se a gente tem um problema, né? Esse problema é, por exemplo, da implantação, não tem recurso, aliás, das coisas que se fala também, né? Primeiro, gente, não tem pesquisa dizendo exatamente o que está acontecendo ainda. Eu escutei o mesmo caso em toda a mídia. Tem um professor em Brasília que está dando aula de como ficar milionário. Eu vi que uma das disciplinas que estão dando aquelas 40%. Eu escutei esse mesmo caso de várias fontes. O mesmo caso. Para mim significa que só tem esse ou só tem muito poucos desse caso. E se tem mais deles, tem que corrigir. Porque realmente eu não acho que a escola tem que dar uma disciplina de como ficar milionário. Mas se esse é um problema... Vamos denunciar e dizer que não. Bom, não é esse o propósito. Caso isolado. Vamos fazer outro, não é? E se não for caso isolado, ele precisa ser comprovado pela ciência, por pesquisa quantitativa. São quantos que estão acontecendo isso? Quanto mais que isso que está acontecendo? Então, veja,
Uma das coisas que costuma dizer desse gargalo, por exemplo, aí vou lembrar de alguns gargalos que está se dizendo nesse momento. Os professores não estão formados nesse problema, nesse momento. Pessoal, vamos ser sinceros, como o professor Diogo falou, quando que os professores estão sendo bem formados? Há muitas décadas que o professor não está sendo bem formado. É uma reclamação generalizada quando não tinha novo ensino médio. E por que eles não estão sendo bem formados? Duas questões importantes. Primeiro, porque não tem a escola que forma professores, não se moderniza. Continua ensinando lá os grandes teóricos, mas sem adaptar esses grandes pensamentos para os novos tempos. E por que isso também acontece? Porque também não tem aluno querendo ser professor. Por causa do baixo salário, por causa da falta de estrutura da escola. Quantos alunos que a gente conhece hoje que querem ser professores? Então essa cadeia de formação já está podre há muito tempo. Para dizer que agora não está funcionando, que não tem formação. Ora, se isso é um problema, já era um problema lá nos antigos governos do PT e anteriores do PSDB. Por que não se resolveu lá antes? Por que agora virou Não, má formação de professor é um problema. Então acho que até dou como sugestão aqui de lembrar, eu acho que, como volto a dizer, a educação superior andou muito com os governos petistas, excelente. Está bem encaminhado, grandes projetos de cotista, o projeto do FIES, embora o próprio governo do PT da Dilma quebrou o projeto do FIES depois. Aliás, né, muito engraçado que a gente vê uma necessidade muito grande de resgatar a presidente Dilma com necessidade, é preciso mesmo, né? Mas quando está esse caso específico do FIES, as pessoas costumam dizer assim, não, mas se não fomos nós, não, foi a Dilma, né? Então, nesses momentos se esquece que o próprio FIES é uma grande ideia, mas ela também foi a pique por conta das próprias conjecturas econômicas criadas pelos governos, infelizmente, da nossa esquerda. Então, essa história de que a formação dos professores, né, estava ruim, agora que não temos mais que se preocupar tanto com o ensino superior, temos que manter o que tem, obviamente, que tal então agora a gente ir lá para o ensino básico, né? Formar bem professores, pagar eles melhores, essa é a melhor maneira, porque aí eu consigo atrair bons estudantes para serem professores. Bons estudantes para serem professores vão exigir que as escolas de formação de professor façam cursos melhores, adaptados ao século XXI, fazer essa modernização dessa formação, né? Se o problema, outra coisa que eu vivo dizer, mas as escolas agora no ensino médio, como teve que aumentar a carga horária, precisa aumentar os investimentos. Gente, desde que eu conheço educação e trabalho, estudo educação, se fala que precisa aumentar de investimento. Esse é um problema crônico do país, ele precisa realmente ser resolvido. Não é o novo ensino médio que trouxe o problema, é a falta de vontade política de se investir em educação há muito tempo. Então é preciso também aproveitar esse momento e aumentar os investimentos, né? E aí uma das coisas que as pessoas costumam dizer também, mas isso aí é um caminho para privatização do ensino. Eu acho que isso é um perigo. Realmente eu vejo um grande movimento da privatização de ensino. Mas não é de hoje, não. É de mais tempo que tem isso. Desde que nós tivemos conselhos da educação, onde o presidente do conselho de educação, mesmo em governos da esquerda, era dono das universidades de unisquinas nesse país. Ora, bolas. Então, aonde que está a falta da política pública nisso? E aí, se nós estamos falando então dessa privatização de ensino, eu queria lembrar que quem também está nessa campanha para cancelar o ensino médio são os liberais. Se você ler os jornais da turma liberal, lá dos Faria Limers, né? Eles também estão querendo cancelar o ensino médio. Mas que coincidência, por que será? Se eles estão querendo acabar com o ensino brasileiro, por que eles também não querem o ensino médio? Sabe por que eles não querem? Porque, na realidade, ficou caro para eles. Agora, eles têm que oferecer essas trilhas, eles têm que oferecer esses itinerários, os pais estão cobrando disso e eles estão fazendo as contas e lembrando o seguinte, cara, eu não posso aumentar muito o preço. Eu tenho que investir em laboratório. Isso, e eu vou ter que diminuir minha margem de erro, minha margem de lucro. Ora, bolas. Então, veja que eu tenho dois espectros supostamente antagônicos brigando para cancelar o novo ensino médio, sem ter dados estatísticos confiáveis de que realmente não está funcionando. Então, quando acontece isso para mim, eu fico com os dois pés atrás sobre essa história, né? Então, nós temos que realmente acabar com esses problemas, com esses defeitos, vamos fazer um monte de reportagem e apontar onde está errado.
E vamos tentar corrigir. Mas corrigir é uma coisa. Cancelar, como o professor Luiz disse, o pulo de cima do trampolim, já era. Não tem jeito. Voltar atrás de milhares de estudos dizendo o ensino médio tem a sua evasão pela completa desmotivação dos estudantes do ensino médio pela sua escola. Não dá, professor, já começou o processo. Ele não foi muito bem executado, ele não foi articulado da maneira ideal, mas foi assim, ele já foi startado. A partir do momento que ele começou, que ele iniciou, não tem como voltar atrás. E seria um grande retrocesso se isso acontecesse. Pois é. Mas vamos terminar com notícia boa? Pelo menos uma, né? Vamos achar uma notícia boa, professor? Vamos lá. Olha, pelo menos uma notícia boa. O surgimento de milhares de novas vagas para o programa Jovem Aprendiz. Eu amo o projeto Jovens Aprendiz, né? Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz, gente, é uma lei em que fornece, por um lado, né? Ela ajuda o empresário, porque consegue ter uma mão de obra barata, né? Entusiasmada, precisando daquele dinheiro e daquele emprego, né? E ele pode empregar de 5% a 15% da sua mão de obra o estudante que vai ali entre 14 e 24 anos. 14 e 24 anos. E 24 nem tão jovem assim, né? De 14 a 24 anos. E, obviamente, ele vai receber um salário, né? Menor do que se tivesse que pagar. O empresário vai ter que pagar menos do que menos encargos, etc e tal. E qual que é o macete disso? Gente, nós temos estatística. Estatística, gente, isso é pesquisa. Científico. Não é achismo, tá, gente? Que hoje, praticamente de 50% a 70% desses jovens são reaproveitados na própria empresa. É claro, né? Eu tenho esse sujeito. Menino empolgado, estudando. Eu vou investir nele. Tô investindo nele. Não vou gastar muito. Não, tá lá. Ele tá lá aprendendo com o negócio. É óbvio que eu já tô fazendo um treinamento para ele trabalhar na minha empresa. Banco de talentos. Então esse é um projeto super legal que ajuda a esses jovens a ter o seu primeiro emprego. Ajuda a empresa. Ajuda a empresa, existe do mercado para isso também. É importante que ele resgata. Se bem que ele nunca parou, mas de qualquer forma eu tô vendo resgatando agora no Bolsa Família. Que é essa história de você fazer políticas públicas de renda mínima ou de renda suplementar para as famílias carentes que esteja associado à educação. Porque a gente viu que a Bolsa Família se desvirtuou quando desligaram ela da obrigatoriedade das crianças nas escolas. Né? Hoje, já vamos voltar com isso. Então, é importante que as políticas públicas estejam associadas com as políticas educacionais. Então, isso é muito legal, tá, gente? Olha só, e as notícias que eu vou trazer rapidamente para quem está me escutando, você que é jovem, você que conhece um jovem, né, dentro dessa faixa etária, que está estudando, ou que não está estudando, e você vai incentivar ele a estudar para que ele possa se aproveitar desses projetos do Jovem Aprendiz, né? Para o professor, em sala de aula, explicar isso para os seus alunos, para a coordenadora da escola, para a diretora da escola, para publicitar isso o máximo possível, trazer os empresários em torno da escola, hein? Da comunidade lá. Gente, quantos funcionários você tem aí? Ah, você tem 100 funcionários? 15 pode ser aprendiz, meu amigo, né? Então, vamos usar os nossos alunos aqui para isso, né? E aí, as dicas são as seguintes, gente. Primeiro, olha, eu tô trazendo isso porque o Correio abriu quase 4.000 vagas para jovens aprendizes no Brasil, né? Então, 4.000 vagas. E são jovens que eles estão contratando, no caso, de 14 a 21 anos, tá? E que tem que estar cursando no mínimo o 9º ano. Cada vaga, ela vai depender do que a empresa procura, né? Vocação da empresa. Da vocação, do que ela realmente precisa, etc. E aí, a dica que eu tenho para vocês é vocês procurarem nos portais que ajudam jovens para isso. Vão anotar, vou falar 2 vezes para cada um de vocês, hein? Tá? O Aprendiz Legal é um site, também tem no Instagram, muito bacana, com dicas para que você possa ver os lugares onde tem emprego para o jovem aprendiz. É importante, e esse site lembra, ele tem lá também cursos gratuitos que você possa fazer pela internet e que você possa colocar no seu currículo. Porque aí quando você for se apresentar como esse aprendiz legal, e se você já tiver alguns cursos, já tem. Já tá. Já fiz aqui um cursinho, já sei mais ou menos mexer no Office, por aí afora. É muito legal. E aí você vai procurar portais como o CIEE, né? Que é um portal ciee.org.br. Você vai procurar lá também onde tem vagas. Tem um site muito legal que chama Vagas, não dá pra você esquecer, né? Vagas, bota lá, Vagas. Vai ter lá um link para os jovens aprendizes. Tem o Infojobs,
info de informação, jobs, que é o trabalho em inglês, JOBS, tá? Tem um site bacana, chama Trabalho Brasil. Então, e também o próprio LinkedIn, para quem tem um pouco mais de informação, sabe que é o nosso site, tem um site ali de empregos, de corporativos para isso também. Então, olha, faça curso, vamos lá. Aprendiz Legal. Portal do CIEE. O Vagas.com. Trabalho Brasil e Infojobs. Beleza? Você vai ter muitas dicas lá também. E aí você vai procurar cursos gratuitos, tem muito lugar que oferece isso. Por exemplo, tem um que chama Escola Virtual do Governo. Bota lá, Escola Virtual do Governo. Um monte de curso gratuito de primeira qualidade. Com certificado para você enriquecer seu currículo. Tem um também que chama Todos por Todos. Quase que a nossa franquia aqui, né? Nós estamos em educação para todos. Aí tem um site, Todos por Todos, tá? Se você gosta de línguas, essa eu vou deixar para você falar, tá? Olha que bacana. Não tem uns aplicativos bacanas que você pode estudar? Nós temos o Busuu, um aplicativo de aprendizagem. BUSU. Você conhece, é muito legal. Ele é muito interessante porque o Busuu, ele é capaz de você entrar e colocando os módulos de educação e você faz um teste para saber onde você se encontra e você aprende com línguas nativas, fazendo cursos de 12 idiomas que oferece. Que legal. O Busuu. Ele é interessante. E grátis, né, velho? E também tem um outro aplicativo também muito utilizado como instrumento de aprendizagem de idiomas, que é o Duolingo. Nossa, as crianças adoram, né? Fantástico, né? Duolingo. Beleza. Duolingo. E aí, pessoal, importante fazer um currículo, tá? E aí tem uns aplicativos maravilhosos. Eu sou fã do currículo do aplicativo Canva. Não é Canvas, não. Canva. Você faz currículos lindos, maravilhosos, usando lá. Os templates, né? Os modelos prontos. Muito, tem modelo pronto. 0800. Tudo para você ser um jovem aprendiz e conseguir seu emprego e junto com a sua educação e ser tudo de bom. Fazer um currículo bem criativo, isso, bem objetivo, bem sintético e colocar os seus valores. E ser feliz. Com certeza. Não é isso? Ter uma oportunidade de emprego a partir da educação jovem, né? Que é uma oportunidade que a pessoa tem de entrar no mercado de trabalho. Quer dizer, precisa de entrar no mercado de trabalho através de uma porta. Agora, nós estamos te mostrando que existe uma porta. A porta é essa, a maçaneta está aqui. Abra e entra, porque essa porta abrirá uma quantidade de outras mais. Sem nunca deixar de estudar. Estudar é importante, né, professor? Fundamental. Olha, gente, eu agradeço demais o professor vir aqui, como acontece todas as últimas quintas-feiras do mês, trazendo as notícias da educação. Ele traz umas notícias que eu não gosto muito, não, porque são notícias tristes, mas que são importantes para o conhecimento, para a gente entender como é que funciona a dinâmica da educação. E é muito legal ter a participação presencial do professor Cláudio Magalhães aqui na Autêntica Favela FM. Gente, é muito legal participar do programa todas as quintas-feiras, às 4h, aqui na Autêntica 106,7 Favela FM. O programa Educação é para Todos, que toda semana está aqui trazendo alguém para falar sobre um tema relevante para a educação. Com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães e coordenação de Deisiana Avelino, com o apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio. Fica por aqui para voltar na próxima quinta-feira, às 4h, o programa Educação é para Todos. 1-0 Autêntica FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. É a sua rádio. Autêntica FM. Audiência que bomba. Apoio Cultural Autêntica FM. Todas as quintas às 4h, aqui na Autêntica Favela FM, Educação é para Todos, com o professor Cláudio Magalhães. Vamos conversar como podemos fazer com que a educação para todos deixe de ser um sonho e comece a transformar a vida de muitos. Toda semana um tema e convidados especiais para mostrar que a educação é para você, sua família, seus amigos, para todos.
Apoio Faculdade Multivis. Autêntica